Oi, galera! E aí? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você vai nos assistir, mas não importa. O que importa é que você está aqui junto com a gente. Seja muito bem-vinda a mais um vídeo do Direito ao Ponto. Vai curtindo, hein? Dá o seu legal aí, o seu like e vai compartilhando essa informação. Hoje o tema é assédio moral. O assédio moral tem crescido nos últimos 10 anos no Brasil. E a gente convidou uma advogada criminalista que também atua na área civil e é membro da Comissão de Direito Penal e Processo Penal da OAB Petrolina, a doutora Sônia Leite. Doutora, seja bem-vinda aqui ao Direito ao Ponto. Boa noite a todos. É uma honra estar aqui, né, para falar de um tema tão importante e eu agradeço pelo convite. E a gente vai começar com aquela pergunta clássica, né? O que é? Por quê? Muitas pessoas ouvem falar de assédio moral, mas elas não sabem o que é o assédio moral. E aí, doutora, explica pra gente o que é o assédio moral. O assédio moral, de fato, é uma conduta assim que ofende, né, a integridade física, psicológica do assediado. E a conduta ela se consuma em praticar atos hostis de forma reiterada no ambiente de trabalho, em que o agente ele se prevalece da condição ali de estar naquele mesmo ambiente de trabalho para praticar esses atos hostis de forma a ferir, a causar dano à integridade psicológica, física também, porque acaba, né, causando vários danos ao assediado. Então, o assédio moral viria a ser basicamente isso. É uma conduta reiterada, ou seja, ela é repetidas vezes, ela é praticada repetidas vezes, no sentido de causar dano ao assediado. Geralmente se prevalecendo por estar ali no mesmo ambiente de trabalho, né? Muitas vezes por ser superior e hierárquico. No caso, são comportamentos frequentes, né? Por exemplo, humilhações, né? Práticas abusivas, piadinhas, brincadeiras de mau gosto, né? Por exemplo, dar tarefas que o patrão sabe que o funcionário não vai conseguir realizar. Ou se for entre funcionários, né? Entre colegas de trabalho, tentar atrapalhar o trabalho do outro, como a gente costuma dizer, puxar o tapete, queimar ele diante do chefe, né? Além de tratamentos, por exemplo, com palavras de baixo calão. Seria isso, doutora? Exato. O assédio moral, ele acontece de várias formas. Ele não acontece somente em relação ao superior hierárquico e o inferior hierárquico. Ele acontece de várias formas. Pode acontecer, como dizem em palavras simples, né? De baixo para cima, de cima para baixo. Né? Do superior hierárquico, como também do inferior, como também numa linha transversal, ali entre os colegas de trabalho. Isso prejudica muito o ambiente e causa muitos danos. O assédio moral ele pode se dar justamente dessa forma. A pessoa grita com o outro, fala palavras de baixo calão, impõe castigos, prendas. Tipo, se você não atingir essa meta aqui, você vai vir aqui na frente de todos os seus colegas e vai fazer uma dancinha. Vai fazer uma coreografia que, de certa forma, o ridicularize. Então, isso aí vai configurar o assédio moral, se for praticado de forma reiterada, a longo prazo. De forma repetitiva. Isso. Em que ambientes pode ocorrer o assédio moral, doutora? Além do ambiente de trabalho, né? A gente vai falar aqui bastante do assédio moral no ambiente de trabalho, que é bastante comum, que aquelas pessoas acabam convivendo, né, durante um tempo, um período do dia, todos os dias juntos, mas pode acontecer também em outros ambientes, por exemplo, na igreja, na escola. Sim, perfeitamente. O assédio moral, ele, majoritariamente, ele vai acontecer no ambiente de trabalho, porque ali o trabalhador, todos estão convivendo mais ou menos 8 horas ali no mesmo ambiente, então ele tem a maior possibilidade de acontecer no ambiente de trabalho. O projeto de lei que criminaliza essa conduta, ele fala que é no ambiente de trabalho, mas temos situações análogas também na escola, nas universidades. Temos situações
na igreja. Tem, inclusive, julgados condenando pastores porque estava dando apelidos pejorativos para um membro da igreja, um membro que voluntariamente ele era destinado, ele estava ali com a função de varrer a igreja. Temos julgados nesse sentido, em que houve a condenação do religioso, né, porque ele, o tempo inteiro, de forma reiterada, durante um tempo prolongado, ele feria a dignidade daquele senhor, falando sempre apelidos, colocando palavras que se referindo a ele de acordo com o lugar de onde ele veio. Então, o que a gente sabe que no Brasil, cada região, as pessoas muitas vezes atribuem palavras negativas, vexatórias, que ridicularizam a pessoa. Né? Então, há julgados em que em igrejas houve o assédio moral e a pessoa, o religioso foi condenado a pagar a indenização. Então, existe, tanto em igrejas, no ambiente familiar também, pode haver a configuração do assédio moral, no trabalho, majoritariamente, na escola, nas universidades, enfim, existem esses comportamentos análogos, né, ao do ambiente de trabalho. Do ambiente de trabalho. Qual seria, doutora, o perfil do assediador? Existe um perfil para aquele que assedia, né? Psicólogos, psiquiatras do ramo, né? As pessoas do ramo da psicologia, eles traçam um perfil do assediador. E aí há um entendimento de que o assediador ele tem um perfil, como vamos dizer, narcisista. Ele se sente único, ele se sente especial. Ele não se sente somente especial, ele se sente mais especial do que os outros. Então, ele acha que todas as atenções têm que ser destinadas a ele. Ele precisa, para isso, diminuir os outros para que ele continue lá em cima, né? E muitas vezes isso causa as pessoas que estão, de certa forma, se destacando em alguma coisa, se tornam alvo, né? E aí acaba sofrendo essa prática que desestabiliza emocionalmente e profissionalmente o assediado, a vítima. Isso é tão sério, gente, que o número de denúncias aos canais de denúncias, né, da Justiça do Trabalho, em cada 10 denúncias, 7 são de assédio moral por empregado, ou seja, por um funcionário. Ou seja, a vítima, como a senhora falou, a maioria dos casos acontecem de fato no ambiente de trabalho. Como o assediado, doutora, deve agir, a vítima? A vítima, ela precisa ter um comportamento, a orientação, ter um comportamento que não cause um embate direto. Não vai causar um embate direto. O que ela deve fazer? Ela deve anotar o nome da pessoa que teve aquela prática, que agiu com hostilidade, que mexeu com sua honra, com sua dignidade. Deve anotar o nome dessa pessoa, o horário em que isso aconteceu, as testemunhas, algumas pessoas que estivessem ali testemunhando, e o contexto em que envolveu aquela ofensa. Então, deve-se anotar tudo, né, para que leve até o seu superior hierárquico, no caso desse assédio, ser ali na linha entre colegas, né? Na linha horizontal. É importante que se anote tudo e leve ao seu superior hierárquico. No caso, quando o assédio é de patrão com empregado, né? Acontece quando, por exemplo, o patrão quer que o funcionário peça demissão, né? E aí ele vai, por exemplo, diminuir as tarefas, deixa o funcionário ocioso, ou o contrário, né? Sobrecarrega o funcionário com tarefas, que inclusive sabe que ele não vai poder cumprir e faz aquelas exigências, né? Ou às vezes com palavras mesmo de baixo calão. Chegou um caso aqui no Direito ao Ponto de um funcionário que ele foi muito assediado pelo patrão e ele disse que chegou a tentar suicídio, porque a autoestima foi pro chão, né? E como a senhora falou, é uma prática frequente. Sim. Então, quando é nesse caso do patrão com o funcionário, como a vítima, que é o funcionário, ele deve agir? Qual seria a recomendação? Bem, realmente é uma prática que
degrada ali a pessoa, né? Mexe com a sua honra, com a sua dignidade, com a sua produtividade dentro da empresa, dentro do seu trabalho. Ela fere de morte ali a dignidade da pessoa humana. E quando isso vem do patrão, né? Do superior hierárquico para o colaborador, ou seja, o empregado da empresa, ele deve agir de forma a reunir todos os documentos que ele possa, que ele tenha acesso e que tenha sido enviado a ele, porque muitas vezes o patrão realmente quer que o empregado peça demissão. Isso é até tema da CLT, né? Tem no artigo 483 que, sendo comprovado esse assédio, essa imposição de tarefas impossíveis em tempo que não dá para você executar, humanamente não dá para você executar, o empregado ele pode ter a rescisão indireta, né? Ele está sob o manto, primeiramente, da Constituição, que traz para a gente o princípio, o sobreprincípio, que é o princípio da dignidade da pessoa humana, que está sobre todo o ordenamento, né? E também a CLT, que protege os trabalhadores dessas práticas. Porque uma vez que ele impõe ali certos trabalhos, ou então reduz o trabalho do seu colaborador, do seu funcionário, de modo a ele se sentir inútil, ele se sentir ali obsoleto, não serve para nada, então ele mexe também com a dignidade, ele mexe também com essa autoestima, com a autodeterminação, ele mexe com toda essa parte psicológica e a pessoa fica vulnerável. Isso pode causar, inclusive, depressão, pode levar a pessoa até a morte, a perda do emprego, né? A não conseguir mais um trabalho. Isso leva a pode levar a essas patologias, infelizmente. Consequências sérias, né? As emocionais Consequências sérias, principalmente. Né? A síndrome de burnout, crise de ansiedade, estresse pós-traumático, a depressão, né? Uma série de problemas. E a gente for observar, e quem que se sentir à vontade, claro, até incentivo a pesquisar, vocês vão ver que os danos maiores são emocionais. Doutora, como juntar essas provas? O que é que pode servir como prova? No caso, o funcionário que é assediado pelo patrão ou pelo colega, ele decide, por exemplo, mover uma ação judicial contra esse assediador. Uhum. Que tipo de prova ele deve levar? Bem, a vítima, ele deve juntar... Tem várias provas que podem ser juntadas. Por exemplo, se essa prática, o assédio moral, ele é caracterizado principalmente pela repetição a longo prazo. Então, o que ele pode fazer? Ele pode juntar e-mails, ele pode juntar mensagens de WhatsApp, áudios, ele pode pegar vários desses documentos com palavras pejorativas, com insultos, com coisas que diminuem a sua autoestima. Ele pode juntar tudo isso aí, ver testemunhas que presenciaram os fatos. O fato humilhante, né? Isso, que sempre lhe causou situações vexatórias, humilhantes, lhe diminuindo enquanto ser humano, e aí, em uma ocasião, né, ele ir procurar os seus direitos, né, junto ao Poder Judiciário. Isso aí tudo faz prova do que ocorreu, porque ele vai precisar dessas provas. Então, é importantíssimo, é imprescindível que o assediado, a vítima, ele vá guardando todas essas mensagens. Hoje em dia, tudo se dá muito, a gente fala de e-mails, mas tudo se dá muito através de WhatsApp, né? Exatamente. Então, essas mensagens, elas podem vir a constituir aí um lastro probatório suficiente para convencer, né, o juiz de que aquilo realmente aconteceu. Aconteceu, porque essa é a ideia. Convencer o juiz de que fato aquilo aconteceu. De fato aconteceu. De fato, aquele colaborador, aquele trabalhador, ele passou por essas situações que mexeu com sua autodeterminação, com sua autoestima, que lhe causou patologias como depressão, ansiedade. Que levou a tomar medicamentos, por exemplo, que não tomava antes. Que levou a pedir demissão do emprego, que levou a não conseguir mais um outro emprego. Então, é uma coisa assim que é uma conduta que se alastra, ela tem uma consequência global, né, na vida da pessoa, né? Devastadora mesmo. Qual seria, por exemplo, doutora, a punição para o assediador? Ele, por exemplo, o assédio moral é um crime,
né? Existe uma punição prevista em lei, o que é que acontece com ele? O projeto de lei, ele coloca a punição, né? De 1 a 2 anos de detenção. Isso aí é a punição em relação à liberdade, digamos assim, né? A parte mais severa. Mas também existe a parte do dano moral. Existe a parte do sofrimento, aquele que lhe causa sofrimento psicológico exacerbado, aquele que lhe causou um sofrimento que levou a pessoa a uma situação de estresse, de depressão, de precisar de tratamentos. Então, o projeto de lei, ele estipula, ele coloca a punição de 1 a 2 anos de detenção, né? Mas a pessoa pode responder na esfera civil também, sem problemas. Uma indenização de dano moral e material, porque, por exemplo, a pessoa que não tinha, né, nenhum problema emocional passa a ter um problema emocional, vai gastar com medicação, ou Isso. seja, já mexe com orçamento, né? Isso. E uma dúvida que eu tenho em relação, por exemplo, testemunhas em ambiente de trabalho é meio complicado, né? Ninguém quer testemunhar. E aí a gente pode ter as provas de e-mail, de conversas no WhatsApp, enfim, vídeo, né? Porque tem a questão do direito de imagem. Isso. A vítima pode, por exemplo, filmar esse momento em que o assediador está humilhando, né, grita ou xinga, né, a vítima pode filmar sem que o assediador perceba, essa imagem, esse vídeo vai servir como prova? Assim, a imagem, tipo assim, a pessoa tá ali, tá com o vídeo, o empregador ele não pode usar da lei para cobrir a própria torpeza, né? Ele foi lá, ele cometeu o assédio, praticou essa conduta de assédio moral. Acredito que quando o colaborador, o empregado, uma vítima, entra com uma ação, ela tem todo o direito de pedir, inclusive, as imagens das câmeras, né, sem problema algum. E aí, acredito que o empregador, ele não pode usar da lei para cobrir a própria torpeza. Né, se beneficiar. Do próprio celular pode, por exemplo, vamos imaginar que o meu patrão vem me tratando dessa forma e eu, em alguns momentos, consegui gravar com o meu celular, fazer um vídeo. No caso, eu não mandei para ninguém. Estou gravando, filmando como prova. Vale? Para usar em juízo. Isso, exatamente. Isso? Isso. É uma prova legítima. Porque, assim, inclusive, áudios também pode ser gravados sem que o interlocutor fique sabendo que você está gravando. Você pode utilizar como uma prova legítima de que aquilo aconteceu. Qual a diferença, doutora? Porque entre o assédio sexual e moral, né? Quando a vítima sabe que se trata de um assédio moral e não de um assédio sexual e vice-versa. A diferença é o verbo. É o verbo. Por exemplo, no assédio moral, você tem o verbo praticar. Praticar atos hostis de forma reiterada, né, se aproveitando de uma situação em que você é superior hierárquico daquela pessoa ou que está ali naquele ambiente de forma reiterada, por um período prolongado, causando dano psicológico, dano à integridade daquela pessoa. Então, o verbo aí é praticar. Você vai realmente praticar de forma reiterada. Aí é o assédio moral. Um assédio moral. Então, no assédio moral, vamos imaginar aqui. Está uma repartição, são vários ambientes, são vários empregados, tipo Jornal Nacional. Ali o estúdio do Jornal Nacional. De repente, saltou a luz. E aí tem um funcionário num lugar mais distante, que está perto do disjuntor. E aí, de repente, o chefe, o superior hierárquico, ele grita. João, mexe no disjuntor. E aí, todos os funcionários vão ouvir que o superior hierárquico está gritando com o João, para ele ligar o disjuntor, mexer no disjuntor. É assédio moral? Não configura assédio moral. Por quê? Ali foi um pedido, uma ordem, uma vez só, ele gritou numa situação. Por isso que é importante ver o contexto. O contexto não caracteriza um assédio moral. Já porque requer que seja uma prática reiterada.
Já o assédio sexual, quando eu falo que a diferença é o verbo, é que no assédio moral você tem que praticar. São práticas frequentes Isso. de humilhação, Frequentes, reiteradas, abusivas, né? reiteradas. Tem que estar ali praticando aqueles atos hostis com a finalidade de diminuir, de mexer com a autodeterminação daquela pessoa. O assédio sexual, o agente, ele constrange. Ele constrange alguém, né? Constrange alguém a ter vantagem na esfera sexual, né? Se aproveitando de ser, no caso ali, o seu superior hierárquico. Então, ele constrange. Precisa constranger reiteradamente? Basta uma vez. Não. Constranger uma vez está configurado, está amoldado no tipo penal, tá? Redondo. Né, e a intenção é o prazer sexual, no caso, né? Sim, então, se intenção, a pessoa precisa ser, tá ali em vésperas de ser promovida, aí vem um convite, vamos jantar, vamos tomar um sorvete, vamos passear no parque, e vem aqueles contatos, né? Às vezes a pessoa vai ali e o superior faz por onde encostar, faz por onde ter um contato, né? Ali, né? Indesejado. E aí, dando sempre a entender que para que a pessoa tenha sua promoção ou que permaneça no cargo que está, que ela precisa ceder aquele constrangimento. Então, no assédio sexual, não precisa ser reiteradas vezes. No assédio moral, precisa dessa reiteração, dessa conduta habitual, e dessa as intenções são diferentes, né? São diferentes. O assediador moral, ele quer humilhar, quer constranger, diminuir, né? Diminuir, mexer, a dignidade do outro. Da dignidade, isso. Entendi. Os efeitos são devastadores de ambos os lados, né? A empresa, doutora, ela é responsável quando acontece o assédio moral entre funcionários. Ela pode ser responsabilizada por esse assédio moral? Sim, ela pode ser responsabilizada, né? Existem também julgados em que o funcionário houve o assédio moral ali na linha horizontal e a empresa foi responsabilizada, né? Porque ali ela está respondendo pela conduta dos funcionários. Então, a empresa ela pode ser acionada judicialmente pela vítima para que venha reparar os danos causados. Uma coisa que a gente observa, inclusive nas pesquisas, né, que a produção do Direito ao Ponto fez, é que o assédio moral ainda é um tabu. É um assunto que é evitado, né? Ou seja, nos ambientes de trabalho. E aí, qual a recomendação, doutora, que a senhora dá às pessoas que estão sendo vítimas de assédio moral e que... Porque muitas vezes a pessoa ela é vítima desse tipo de assédio, ela acha que é uma perseguição, não deixa de ser uma forma de perseguir o outro, né? Mas ela não sabe denominar, ela não sabe, por exemplo, que isso é um crime, né? E que esse crime se chama assédio moral. Então, qual é a recomendação que a senhora dá, por exemplo, para quem nos assiste agora e que não sabia, mas assistindo a gente está percebendo que está sendo vítima de um assédio, ou até para aquela pessoa que assistindo a gente aqui no Direito ao Ponto, vai perceber que, na verdade, não é a vítima, mas é o assediador. Que recomendação a senhora dá para ambos os lados? É como você fala, muitas vezes as pessoas elas não têm conhecimento. Então, o que falta na nossa sociedade? O que falta é informação. Muitas vezes as pessoas passam por essas situações dentro dos seus ambientes de trabalho e acreditam que aquilo ali é normal. Não, porque ele é meu patrão. Não, porque isso é coisa do trabalho. Isso acontece em todos os trabalhos. Gente, se isso acontece em um trabalho, em um ambiente de trabalho ou em outro, se acontece em todos está errado. Porque isso vai causar até patologias na pessoa que está sofrendo isso. Isso vai mexer com a autoestima da pessoa, com o sentimento de autodeterminação, com a sua dignidade. Isso vai minar o seu crescimento, a sua vontade de continuar crescendo dentro do seu ambiente de trabalho. Tem uma história de um rapaz que ele estava sofrendo o assédio moral e todos os dias era uma prática reiterada e todos os dias ele sofreu assédio moral dentro da empresa. E ele chegava em casa, ele foi chegando em casa cada vez mais diferente. Cada dia ele chegava diferente em casa. E ele chegava com a cara assim, muito mal-humorado, muito triste. E ele começou a ficar
realmente muito mal-humorado. Até que chegou um dia que ele chegou em casa e foi abraçar o filho, e o filho disse: pai, não me abraça, você parece um monstro. Quer dizer, o assédio moral mexeu na vida desse senhor de uma forma que ele ficou, a família não o reconhecia mais. Ele já precisava, né, realmente de ajuda psicológica. Então, a recomendação, junta as provas, o horário, o dia, o nome da pessoa que cometeu essa prática com você. Junta tudo, junta e-mails, mensagens e não deixa de denunciar. Porque quanto mais as pessoas não denunciam, a impunidade ela gera cada vez mais o incentivo a que isso seja perpetrado dentro do ambiente de trabalho. Exatamente. É como se fosse uma coisa normal. Não, ele é meu patrão. Não, é meu superior hierárquico. Eu tenho que fazer. Certo, você tem que cumprir com suas atribuições, como todo trabalhador tem que cumprir com suas atribuições. Além disso, não tem. Todo trabalhador merece respeito, não merece ser chamado aos gritos, nem estar com apelidos pejorativos, nem ter sua carga de trabalho aumentada com excesso, nem diminuída a zero, para que ele se sinta inútil dentro da empresa, nem isolado socialmente dentro da empresa. Imagine que a pessoa está aqui no seu ambiente e, de repente, alguém faz com que ele seja isolado. Você vai trabalhar ali. Isola socialmente, ele não tem contato com os outros colegas de trabalho. Até a ida ao banheiro tem relatos, pessoas que têm suas idas ao banheiro controladas. Então, isso aí configura o assédio moral. E quando a pessoa vai ao banheiro, vou novamente ao banheiro. Não, você já foi 2 vezes ao banheiro. E aí, tudo bem, vá. Quando a pessoa volta, diz, você viu que você passou 15 minutos no banheiro? Ou seja, essa vigilância, ela configura, acirrada, de forma reiterada, ela configura um assédio moral. Uma vigilância acirrada. Tem que ser denunciado. Exatamente. Uma outra pergunta, já finalizando, gente, direito ao ponto de hoje, uma outra prática do assediador conversinhas, piadinhas, mas muitas vezes ele junta ali uma torcida negativa, né? Ele envolve outras pessoas. Uhum. Essas outras pessoas que são envolvidas pelo assediador, elas também podem ser enquadradas, vamos dizer assim, como assediadores também? Sim, cada um na medida da sua culpa, da sua conduta. Cada um na medida em que participou, porque é a vontade livre e consciente que a pessoa teve de participar daquela prática. Então, se você não foi coagido, você viu que o colega estava assediando moralmente o outro, e aí você vai, outros trabalhadores, né, vai e comete a mesma prática, então ele foi vontade livre e consciente, né? Então ele colaborou para que aquilo ali se perpetrasse. Cada um vai responder na medida em que colaborou. Gente, observa bem, né? Observem bem o que a doutora falou aqui, que o assédio moral ele não acontece somente no ambiente de trabalho. É importante a gente deixar isso bem claro. O assédio moral pode acontecer na igreja, ela trouxe um exemplo aqui, pode acontecer na escola, pode acontecer no clube de futebol, pode acontecer em vários ambientes que você frequenta. Então, o importante, como a doutora falou também, é você denunciar, não se cale, né? Porque se você se cala, o que é que acontece? Você permite que o assediador ele continue fazendo aquilo não só com você, mas com outras pessoas. Por vezes, não é, doutora? O assediador ele já tem um costume, né? Sim. Aquela vítima não foi a única. Isso é normal. Vou fazer isso aqui porque é normal. Não vem com mimimi. Estou aqui, estou falando isso porque eu sou o seu superior. Então, quando o superior hierárquico ou um colega de trabalho extrapola das suas atribuições de forma reiterada, causando situações humilhantes e vexatórias, mexendo prejudicando ali, causando danos psicológicos e também na forma como a pessoa trabalha, chegando muitas vezes a pessoa até pedir demissão, né? Então, isso aí não é normal, não é certo, né? Tem que ser denunciado. A vítima ela precisa ter essa consciência de que
ela é um colaborador, é um empregado, mas cada empregador, cada colega de trabalho, eles precisam ter muito claro e respeitar as suas atribuições, que uma vez que extrapola de forma reiterada, pode estar cometendo um assédio moral e sofrer as punições. E é importante que tanto os colegas, tanto a linha ali horizontal, como a empresa como um todo, superiores, é muito importante que mantenha um ambiente de trabalho saudável. Essa prática, ela mina não só a pessoa, o indivíduo que sofreu o assédio, mas ela prejudica a empresa como um todo. No caso do seio familiar, ela prejudica ali como um todo. Em cada esfera, ela prejudica como um todo. Contamina o ambiente, Contamina, né? Transforma num exatamente. pesadelo para a vítima e contamina o ambiente, não é isso? Isso. Então, o respeito, eu acredito que a palavra-chave aí é o respeito, né? As pessoas devem se respeitar, saber o limite um do outro dentro dos ambientes, né? Seja ele de trabalho, seja um ambiente religioso, seja um ambiente familiar, ambiente escolar. Respeitar e compreender os limites, a forma que cada um trabalha, e sempre é diferente, né? Problemas no trabalho sempre vão existir. Agora, o assédio moral, ele é diferente, porque ele acaba por trazer danos psicológicos para quem sofre. E isso aí vai repercutir muitas vezes por vários anos na vida dessa pessoa, trazendo limitações, trazendo frustrações, sentimento de que não é querido em ambiente de trabalho. Muitas vezes vai pensar que o problema está nele, na vítima, e não nos outros, né? Então, eu acredito que seja muito uma questão de respeito. E é importante também registrar aqui, gente, que o líder do grupo, o líder da escolinha de futebol, o chefe no trabalho, ele observe. Chegando uma queixa de um funcionário de um assédio, não vá, observe e não fique achando que é apenas briguinha, né, picuinha entre funcionários, porque muitas vezes, de fato, tem um assediador ali. E às vezes o assediador precisa de ajuda, de um tratamento psicológico, enfim. Então, o tema, gente, é bastante importante. Ele não se esgota aqui. Pesquisem, né? Para vocês aprenderem ainda mais. E, claro, curte aí o Direito ao Ponto, compartilha. Deixa aqui tua pergunta que a doutora Sônia vai responder sim. E eu quero já, encerrando o Direito ao Ponto, agradecer. Doutora, muito bom, viu? Eu que agradeço, é uma honra estar aqui, quero parabenizar, levar informação, né? Essa iniciativa de levar informação para as pessoas. A informação tem que ser sempre de forma simples, direta, que ajude realmente. Então, gostaria de parabenizar por essa iniciativa. Obrigada, doutora. Seja sempre bem-vinda aqui ao Direito ao Ponto. Obrigada a E, todos. galera, obrigada pela companhia. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Próxima semana tem mais Direito ao Ponto, onde o seu direito é o alvo.